eu vou seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida no céu com Deus irei morar. Alegre eu estou cantando nesta longa jornada. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho com os santos e anjos alegre eu sigo a cantar. Se alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Alegre eu estou, porque alguém que me conduz. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. Eu vou seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida no céu com Deus irei morar. Alegre eu estou cantando nesta longa jornada. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho com os santos e anjos alegre eu sigo a cantar. Se alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Alegre eu estou, porque alguém que me conduz. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da
Estimados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, mais uma vez dou boas-vindas a todos os irmãos que estão presentes nesta reunião, bem como aos senhores internautas que nos honram com a sua audiência. É um prazer muito grande podermos iniciar esta reunião, contando com os senhores aqui presentes e também os senhores nos assistindo pela internet. Saibam, irmãos, que hoje é um dia muito especial para nós, porque é o dia 1º de agosto, um dia em que inicia o mês de nascimento do nosso grande profeta, nosso querido e santo irmão Aldo. E não é de hoje, irmãos, que estas festas que realizamos, que o povo de Deus realiza, é de grande importância para o próprio povo. Desde o tempo de Moisés, desde muitos anos atrás, Deus, nosso Pai, orientava, inspirava e preparava que aquele povo se reunisse de tempos em tempos para comemorar. Uma festa muito importante foi a da libertação daquele povo que era escravo. E no dia em que foram libertos, disse Deus, nosso Pai, fazei sempre uma festa semelhantemente a esta, para que vocês nunca se esqueçam do dia que foram livres. Então, dia 31 de agosto é um dia muito especial para nós. Fazei sempre esta festa para que nós jamais esqueçamos que neste dia, Deus nosso Pai enviou o último profeta de Deus que pisou este solo, nosso querido e santo irmão Aldo. E nós tivemos a honra de contemplá-lo. Nós tivemos a honra, e digo à maioria dos irmãos que estão aqui, de beijar suas santas mãos. Nosso querido irmão Aldo nos deu também um privilégio de nós ouvirmos a voz de Deus, a voz de um profeta. Irmãos, quantos bilhões de pessoas há neste mundo? E saber que dentre estas bilhões de pessoas, milhares foram escolhidas por Deus para conhecerem o profeta dele, o profeta de Deus. E estes escolhidos somos nós. Olha a honra que temos, irmãos. Olha o privilégio que nós temos de ter conhecido um grande profeta de Deus. Inclusive, que tinha a honra, a oportunidade de falar face a face com o Pai. Nosso querido irmão Aldo tinha a honra, desde já na terra, de comandar anjos e santos para nos guardar e nos proteger. Tinha a honra, desde aqui deste mundo, ainda vivendo conosco fisicamente, de poder participar do preparo, da santificação de almas para serem levadas aos céus. É este profeta, irmãos, que nós estamos comemorando o seu aniversário. É este santo de Deus, poderoso, maravilhoso, perfeito, que nos conduzia não só com palavras, não só com mensagens, mas também nos conduzia pela alma, pelo nosso próprio espírito, pelo nosso próprio ser, ele já nos conduzia. Porventura, alguns dos irmãos conseguem descrever o que fazia, o que no teu corpo, na tua alma sentia, quando nosso querido irmão Aldo fazia fila, por exemplo, o que lhe impulsionava a levantar destes bancos e ir cumprimentá-lo? É possível que nós consigamos justificar isto materialmente, irmãos? Não, de forma alguma. E é este santo profeta, que com este mesmo alimento que dava, que excedia a parte material, continua nos dias de hoje e continuará até o fim da jornada desta igreja apostólica na terra, a nos conduzir. Inclusive, irmãos, é impossível que nós esqueçamos dos santos apóstolos que praticamente cumpriu um ministério semelhante ao nosso. Porque eles passaram o que nós passamos, viveram com Jesus até aquele dia em que Jesus foi glorificado nos céus e recebeu a incumbência de levar o nome de Jesus ao mundo. Estando diante do sinédrio, de um local de julgamento, aqueles homens diziam a São Pedro: mas por que você continua a pregar sobre este homem?
Já não vos dissemos que não é para falar este nome na terra? E São Pedro disse o seguinte: convém não que eu faça a vontade de homens, mas a vontade de Deus. Ele eu conheci, ele eu vi, e é dele que eu falo. Então, irmãos, com esta mesma autoridade, nós temos que fazer nossa parte. Anunciar o nome deste santo profeta a todo mundo, a toda a humanidade. Porque nós vimos, nós conhecemos, nós vivemos com ele, nós sabemos quem ele é. Nosso grande profeta de Deus. E não menos de uma vez, mas muito mais do que isso, em algumas ocasiões nosso irmão Aldo disse: eu sou este pastor que Jesus prometeu. Olha a autoridade, irmãos, de um santo. Quem de nós poderia afirmar isto? Quem, por mais autoridade que seja no mundo, hoje poderia falar: eu sou este pastor que Jesus prometeu? Só mesmo o profeta verdadeiro. E ele disse: eu sou este pastor que Jesus prometeu. Então, irmãos, é sobre este santo que nós vamos dedicar esta nossa santa reunião, desde os hinos e também a mensagem, porque fala de amor. Deus é amor e o irmão Aldo é Deus aqui nesta terra. Representou o nosso Pai, como de fato Deus vivendo entre nós. Então nós falaremos dele claramente, e é com esta autoridade, com este amor, com esta vontade de servi-lo, é que nós vamos dar início a esta nossa santa reunião. Convido os irmãos sentados que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, com sua cabeça curvada, com suas mãos levantadas. Nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça de Deus para a continuidade desse nosso trabalho. Ó querido e santo irmão Aldo, primaz bendito, sabemos que o Senhor é o elo entre esta terra, entre este povo e o reino dos céus. É o intermediador direto diante de Deus. Recebeu este poder e autoridade concedido pela Santa Vó Rosa e por nosso Senhor Jesus. E representou verdadeiramente Deus na terra, fazendo Ele, o Pai, conhecido perante a humanidade. Bem verdade que nem todo mundo ainda o conhece, irmão Aldo, mas conhecerá. Até mesmo cantamos em um hino muito lindo de nossa igreja que diz: este nome será louvado em todo o mundo, em todas as nações da terra. E é assim mesmo, irmão Aldo. Cremos e temos esta convicção de fé, que o teu santíssimo nome, o nome do Consolador, nossa querida e santa Vó Rosa, que a autoridade semelhante a Jesus recebera do Pai, para conduzir e também governar os céus e a terra. Esta santa poderosa será anunciada juntamente com o nome do Senhor para todas as nações do mundo. Irmão Aldo, então, para isso, prepare nossa alma, nosso espírito, nosso ser, dando-nos inteligência espiritual, dando-nos capacidade, dando-nos força, saúde e fé para realizarmos estes feitos em nome da igreja. Querido primaz e santa Vó Rosa, rogamos a bênção para esta reunião, para que os senhores orientem as nossas palavras, os nossos hinos, o cumprir do ministério dos nossos irmãos obreiros, diaconisas, os irmãos que estão fazendo o seu trabalho na filmagem, no som, e tudo o que fizeram os irmãos desde a limpeza, para que esse templo estivesse lindo, pronto para receber irmãos apostólicos e também os santos de Deus. Então, irmão Aldo, abençoe nosso trabalho. Abençoe tudo o que faremos em teu nome, porque sabemos que o Senhor está presente conosco, contemplando tudo o que preparamos para essa reunião. E então que assim seja a tua santa vontade sobre a nossa. E peço a bênção para os internautas, para aqueles irmãos que não puderam comparecer, ou que até já foram nas suas congregações e estão assistindo esta reunião. Querido irmão Aldo, acalente os seus corações, dê paz, graça, saúde, felicidade, e ao decorrer desta reunião possam sentir mais gozo, mais felicidade, mais ânimo, e ter a sua fé revigorada, para que sirvam muito bem o Senhor na terra. Assim sendo, eu declaro iniciada esta santa reunião em teu santo nome, para a honra e glória do reino dos céus, de Deus o Pai, do Divino Espírito Santo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador. Amém. Vamos cantar o primeiro hino de nosso inário, Igreja Forte.
nossas vidas. Jesus, a estrela da manhã, que brilha com grande luz e fulgor. Estrela de brilho intenso, penetra em nossos corações. Ó jovens, amem a igreja, pratiquem o primeiro amor. O Espírito Consolador, a estrela novamente brilhou através da Santa Rosa querida. O santo e querido irmão Aldo hoje é a grande estrela. Para nós é como um farol que orienta e ilumina nosso caminhar.
Prezados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a presença, a participação de todos, a sua vinda até a nossa igreja, a cooperação e também o seu trabalho em prol desta obra, para que esta reunião pudesse acontecer. Que nosso querido e santo irmão Aldo, bem como a nossa bendita e santa avó Rosa, abençoe grandemente a todos. Também os senhores internautas que nos honram com sua audiência, nosso muito obrigado. Que nossa Virgem Mãe, Maria Santíssima, juntamente com nossos santos poderosos, acampem ao seu redor, lhes trazendo muita paz, muita saúde, muita felicidade e o desejo de sempre vencerem, juntos com esta Igreja Apostólica. Prezados irmãos, nós sabemos que o tema desta mensagem agora é sobre o amor. E é impossível falarmos do amor e não falarmos do nosso querido e santo irmão Aldo. Nosso primaz era o amor em ação, como de fato ainda é. E será para todos sempre, na vida daqueles que amam, que o aceitarem como seu pastor, que aceitarem como profeta de Deus, como este hino diz, como a estrela da manhã. Nosso querido e santo irmão Aldo mostrava a nós o amor nos pequenos detalhes, porque é assim que o amor se manifesta. E a junção desses detalhes é que forma o todo, tão belo, perfeito, visível, compreensível, aceitável, aquele que convence, aquele que converte e que salva. Irmãos, nós vimos isso quando nós olhamos para a vida e o ministério do nosso santo e querido irmão Aldo, e quanto zelo, quanto carinho, quanto amor. E aqui nós já olhamos para o tema da mensagem e lembramos do amor. Ele tinha e terá por todos nós. Não só o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa também, a nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, quanto Jesus nos amou, o Espírito Santo do Pai, que só pelo amor produziu as obras que produziu, e também Deus nosso Pai. Observem, irmãos, que, como disse ontem para os irmãos, mas no boletim do dia 7 de julho de 2005, nosso querido irmão Aldo, com todo amor e carinho, ele disse: a Santa Avó Rosa já marcou a festa do meu aniversário. Olha que lindo, irmãos. Ela já marcou a festa do meu aniversário. E começa, através da sua vida, através da sua história, a desenrolar este amor. Vejam, irmãos, que nosso querido e santo irmão Aldo, ele cuidava e cuida de nós, como disse, nos pequenos detalhes. Olha como o nosso querido irmão Aldo fazia com os irmãos que vinham para a festa. Quantas vezes os irmãos lembram disso? Ele dizia: tragam agasalho, porque a temperatura aqui de São Paulo é diferente da sua cidade. Ele também dizia, em muitos boletins ele disse isso: quando estiverem vindo no caminho, não comam qualquer coisa, não comam salgados, que às vezes nem sabe quanto tempo está pronto. Procure uma refeição leve, uma refeição sadia, para que cheguem bem aqui na sede e possa aproveitar a sua estadia aqui conosco. Olha o carinho do irmão Aldo. Irmãos, isto é amor. Isto é amor. Quantas vezes ele dizia, e a respeito do batismo, o carinho, o cuidado que ele tinha pelas almas que iriam se batizar. Ele tinha um carinho, um amor tão grande, que ele dizia para nós pastores lerem a mensagem com amor, explicar com vontade, com dedicação, para trazer aquela alma a vir se batizar. O que é isto, irmãos? Isto é amor. Nosso querido e santo irmão Aldo, quantas vezes fazia fila, observava o que nós precisávamos, observava tudo quanto nós tínhamos de amor por ele, pela Santa Avó, recebia com carinho nossos parabéns e também aquela expressão de amor que tínhamos por ele.
recebia com toda humildade. Nosso irmão Aldo não era apressado, nosso irmão Aldo tinha sempre um comportamento calmo. A paz de Deus, a paz celestial, ele representava de fato Deus conosco. Ele verdadeiramente nos amou. Nós tivemos, irmãos, um amor verdadeiro. Nenhum de nós pode dizer que não sabe o que é amar. Basta olhar para o nosso santo irmão Aldo. Quantas pessoas que não têm ou não tinham pai na terra, e nosso irmão Aldo era e é o seu pai. Quantas pessoas não tinham uma mãe ausente, às vezes uma mãe falecida. Ele estava ali presente, ele fazia a vez da sua mãe. Não foi só uma vez que eu vi, mas eu vi ele dizer que era o pai de uma pessoa. Eu vi ele dizer isto. E aquela pessoa curvou sua cabeça e disse: é verdade, irmão Aldo, o Senhor é o meu pai. Isto é amor, irmãos, de verdade. Amor em forma visível. E eu me lembro de Jesus. Os discípulos de Jesus conseguiam enxergar o amor saindo dele. Está relatado nas Sagradas Escrituras, e os irmãos acredito que bem sabem disso. Quando aquele homem pediu para ser curado por Jesus, olhe o relato de um dos seus apóstolos. Jesus ouviu o seu pedido, ele olhou, ele amou, ele perdoou e ele curou. Esta, irmãos, é a lógica de Deus. Em primeiro lugar, ouvir, porque um bom pai ouve. E Ele é o nosso bom pai, Ele ouve os nossos pedidos. Se nós nos ajoelharmos, ou até mesmo, irmãos, às vezes a alma está tão triste que ela nem ajoelha. Mas ela pede para o nosso irmão Aldo. Ele ouve. E depois ela vai aprender e começa também a ajoelhar para falar com Ele. Mas essa é a lógica de Deus, irmãos. Ele ouviu, depois Ele olhou. Neste olhar Ele amou. Então depois Ele perdoou, porque para alcançar o mérito, a pessoa tem que estar perdoada, tem que estar pura. E então Ele curou. É assim que acontece com o nosso santo irmão Aldo. Ele tem este poder, irmãos. Então nós temos que amar nosso querido irmão Aldo também de todo o nosso coração. Não importa, ninguém deve calar a nossa boca. Ninguém deve travar os nossos passos. Ninguém tem essa autoridade, irmãos. Porque nós temos este pastor, este profeta conosco, este pai de verdade. Pai verdadeiro. Nós temos, irmãos, em quem nos socorrer. Nós não somos ausentes, irmãos, nós não somos órfãos. Nós não ouvimos os 2 hinos iniciais antes da coleta que diz: Jesus não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sem família. Ele não nos deixou sem pai e mãe. Ele nos deu este pai verdadeiro. E um pai que ama de verdade, irmãos. Que estende a mão por nós. Quantas vezes nosso querido santo irmão Aldo passava na fila uma pessoa que aparentemente até em pecado. Mas nosso irmão Aldo sorria. Ele amava. Ele dava chance. Ele dava condição. E a pessoa saía de lá e aquele gesto do irmão Aldo, eu tenho absoluta certeza, produzia transformação na vida daquela pessoa. Isto é certo. Ele produzia transformação na vida daquela pessoa. O que é isto, irmãos? Isto é amor. Tudo o que diz neste boletim leva a pensar no nosso santo irmão Aldo. Porque ele é o amor em pessoa. Ele era Deus. Algumas vezes nós ouvimos nosso santo irmão Aldo falar algumas frases, algumas palavras, que é só um profeta que fala. Só um profeta podia dizer. Uma vez ele disse para
para uma irmã. Ela falou algumas coisas para ele, e ele aconselhou aquela irmã, e ele disse assim: quem está comigo está com Deus. Quem pode falar isto, irmãos? Será que talvez um prefeito, um governador, um presidente, um juiz pode falar isto? Quem está comigo está com Deus? Não, só o enviado de Deus. Outra vez uma irmã, até falando com o nosso santo irmão Aldo de um sonho que ela teve, um sonho ruim, sonhou com um animal bravo, um touro. E ela falou com o irmão Aldo. O que ele disse para ela? Se estiver comigo, pode sonhar até com um elefante. Se estiver comigo, pode sonhar com o que for. Então, irmãos, temos que estar com Ele, de verdade. Outra vez, para uma irmã, e isto eu vi e ouvi, ele segurou as duas mãos dela e disse assim: confie em Deus, confie na avó, confie em mim. Olha a segurança que ele transmitia para nós, irmãos. É a mesma segurança que Jesus trouxe. Se Jesus era Deus, o irmão Aldo também era Deus. E até numa certa ocasião, uma irmã apostólica, falando com uma pessoa que não era apostólica e perguntando o que o irmão Aldo era para ela, o que o irmão Aldo representava para ela. Ela, no ímpeto, ela disse: o irmão Aldo é Deus conosco. E depois aquela irmã pensando, disse: mas será que eu falei a verdade? Será que... Ficou pensando, será que eu dei a resposta correta? E veio tirar dúvida com o irmão Aldo. E ele disse para ela: eu sou Deus conosco. Eu sou. Então é este profeta, irmãos, que conclamamos, que nós anunciemos ao mundo, que nós levamos, porque ele é a expressão destes mandamentos que estão aqui neste boletim, do amor. O irmão Aldo é amor, o irmão Aldo é Deus conosco, como Jesus é Deus. Nós não temos que ter dúvida disso. Inclusive, numa certa ocasião, um dos nossos pastores, pregando a respeito do ministério do nosso santo irmão Aldo e o defendendo, ele veio falar com o irmão Aldo, porque até ele pensou consigo: talvez eu esteja falando do irmão Aldo e algo que talvez ele precise até me corrigir e não deva falar. E ele disse para o irmão Aldo que ele estava fazendo. O irmão Aldo disse assim: pode falar, porque eu garanto. Pode falar, porque eu garanto. Ele garantiu o ministério dele, irmãos. Ele garantiu ser profeta de Deus. Ele não foi omisso, ele falou, ele disse. E não só disse e falou, ele foi de fato. E nós o contemplamos. Carinho, amor do nosso irmão Aldo sempre foi também. Quando nós vimos nas festas, ele sempre quis o melhor para nós. Sempre quis o melhor para nós. Sempre, sempre, sempre. Tudo do bom e do melhor ele providenciava para nós. Desde a alimentação, e no máximo que pôde em oferecimento de estadia. Irmãos, tudo do bom e do melhor. Para que os irmãos pudessem se alimentar bem, que jamais faltasse, que não deixasse comida de um dia para o outro. Tudo, irmãos. Os irmãos são prova disto. Nunca permitiu deixar absolutamente nada para o outro dia. Porque ele queria e quer garantir a saúde dos seus filhos. Isto é amor, irmãos. Ah, mas custa dinheiro, custa sim. Mas o amor não se paga. Então vejam, irmãos, isto é amor, ele é pai. Não tem até um hino que diz, ele é pai, ele é amor. E até completa, ele é o sucessor do Consolador, que também era nossa mãe, nossa avó. E o amor em pessoa, irmãos. Quem conheceu a Santa Avó Rosa, fala com muita propriedade, fala com muito carinho a respeito dela. Porque ela era amor também. Ela era Jesus conosco, ela era Deus conosco. Igualzinho Jesus. Nossa mãe, nossa rainha. Rainha dos céus, nosso Consolador. Então, irmãos, eu vou ler aos irmãos uma mensagem que está neste boletim que fala a respeito deste amor. A lei do amor, o grande mandamento do Senhor. Estimados irmãos, o amado apóstolo São Mateus deixou registrados os seguintes ensinamentos do Mestre Jesus, quando um fariseu, um perito de lei, pôs à prova ao nosso Senhor com uma seguinte pergunta: Mestre, qual é
o maior mandamento de Deus? Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, o amor é um mandamento da lei divina. Quem prescreve amor está falando da lei de Deus. Observem a grande e perfeita relação que Jesus fez entre o amor e a lei divina. Para Jesus não existe amor sem obediência à lei, mas ele diz mais do que isso. Jesus coloca em comunhão com Deus junto com a guarda e a prática dos mandamentos. Quando aceitamos, guardamos, observamos e praticamos os mandamentos, e o Pai nos ama, e todo aquele que o Pai ama, Jesus também o ama. Então não se pode permanecer no amor de Cristo sem obedecer e praticar os mandamentos e ensinamentos de Jesus, que são o Evangelho do Reino dos Céus. A lei de Deus é uma expressão de sua graça. A lei é o plano de Deus para o seu povo santificado desfrutar a comunhão dele. Não é errado aconselhar e orientar os demais a respeito da obediência. Vejam quanto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos aconselharam a amarmos a doutrina e a disciplina da nossa igreja e sermos verdadeiros e amorosos com nossos irmãos. Hoje relembramos estas mensagens como regras de vida para todos os irmãos, pois se realmente temos fé e se realmente cremos, a obediência vem junto. São João deixou registrado: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que anda com o amor conhece a Deus. Esta é a lei do amor. Este é o fundamento do reino dos céus. Existem duas alianças básicas, a do Antigo Testamento e a do Novo, ou seja, antes de Jesus e após o ministério do Divino Mestre. No Antigo Testamento, a aliança se estabeleceu nos 10 mandamentos. Já o Novo, a aliança se estabelece na lei do amor. Depois da vinda do nosso Senhor Jesus à terra, o qual cumpriu toda a lei e os 10 mandamentos de seu Pai, nosso Deus nos deu um novo mandamento, a lei do amor. No Antigo Testamento, os mandamentos apontavam para o pecado, pois os homens criados por Deus na pureza abriram mão desta glória e entraram em desobediência, passando a viver sob a influência do pecado. Então Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, amando o homem de sobremaneira, enviou seu próprio Filho Jesus para mudar a natureza deste homem, trabalhando justamente na raiz do problema, o coração do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer simplesmente colocar Deus em primeiro lugar. Este mandamento conclama a todos os fiéis filhos de Deus a terem compromissos. Se não existir fé e compromisso com Deus, certamente não podemos dizer que Deus é importante para nós. O significado real de amar o próximo como a si mesmo está justamente nesta expressão: faça aos outros da mesma forma que querem que faça a você. Se não quisermos ser maltratados, tratemos bem a todos. Se não quisermos ser humilhados, não humilhemos. Se quisermos ser consolados, consolemos. E se estiverem tristes, console o entristecido. E se querem ser perdoados, perdoem também os que lhe têm ofendido, e assim por diante. Os mandamentos e a lei do amor são os princípios que regem nossa vida. Tudo o que fazemos deve se basear nisto. Deveríamos lutar para agir com amor em tudo o que fazemos. O amor deveria ser a motivação principal das nossas vidas. E o nosso amor deveria ser manifestado em nossas ações e realizações cotidianas. Se não for assim, como poderá o amor de Deus habitar em nós? A lei do amor resume tudo o que Deus espera de cada um de nós, os seus filhos. Ele não é difícil de se entender, nem por isso deixa de ser exigente. Trata-se de um compromisso da obediência e da submissão ao nosso eterno Deus, nosso Pai. O amor humano é sentimental, mas o amor de Deus nos leva a entender que Ele fala de comportamentos, ações, decisões e não tem fim. Contudo, a maior manifestação do amor não é o mero compartilhar de coisas materiais, mas
compartilhar nós mesmos, o serviço que prestamos aos outros, que é a nossa fé, que resulta então em nossas obras. O próprio Jesus não tinha nada de material para compartilhar com seus discípulos, apenas o seu amor, sua sabedoria, a sua vida, que deu por nós, para que nós também pudéssemos ter a vida e o amor para sempre. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo compartilharam o grande amor que possuíam em nosso benefício, fazendo-nos participantes do reino dos céus, ainda nesta terra, como Igreja Apostólica, em sermos verdadeiros filhos de Deus. Amados, se Deus, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos amam, nós também devemos amá-los e amar uns aos outros. Assim iremos cumprir e aceitar o que Jesus deixou. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, devemos cumprir as leis e os mandamentos de Deus em nossas vidas, e assim seremos seus filhos para todo sempre. Amém. Então, irmãos, esta é uma mensagem que consta em nosso boletim, muito bonita, que fala a respeito deste amor, que esteve e está presente no coração, na vida, no ministério, no espírito predestinado e privilegiado do nosso querido e santo irmão Aldo e da nossa querida e santa Avó Rosa. Irmãos, quantos exemplos de amor nossa querida e santa Avó Rosa deu por nós. Ela olhava os seus discípulos, via os seus discípulos e sempre os amava, sempre, sempre, sempre. Nunca abandonou nenhum sequer. Quanto que a Santa Avó queria ver o seu ministério, os seus discípulos evoluindo, progredindo na fé, se desenvolvendo, seja nas mensagens, na sua vida material, tudo, irmãos, tudo ela fez por nós. A semelhança de Jesus, quando os seus discípulos estavam com ele, eles às vezes tinham curiosidade, queriam saber determinada coisa. E Jesus, com todo o amor do mundo, que existiu no Espírito de Deus e Ele trouxe à terra, Ele com amor e carinho, Ele ensinava seus discípulos. Vejam, aquele exemplo mesmo de São Pedro, estando com Ele no deserto. São Pedro teve uma curiosidade. Como este vento não para de soprar? Se eu tivesse poder sobre o vento, eu faria parar. E o que Jesus fez? Ele podia ter repreendido São Pedro. Ele podia ter ensinado só com palavras. Mas olhe o amor de Jesus. Ele deu poder a São Pedro para que ele cessasse o vento. Irmãos, naquele dia que Jesus estava vindo, encontro aqueles discípulos que estavam num barquinho e numa tempestade, não conseguiam pescar, aquele dia estava difícil para eles. Eles olharam e viram Jesus caminhando sobre o mar. E São Pedro disse: se tu és o Cristo, me chama que eu vou até ti. Jesus, ele podia ter falado: calma Pedro, estou chegando aí. Mas o que ele disse? Venha então. Isto é amor, irmãos. Isto é amor. E ele foi e andou sobre as águas. Isto é amor. Amor de Jesus para com seus discípulos. Amor de Jesus para com seu povo. O povo que realmente e verdadeiramente o conheceu. Quantos exemplos temos também da Santa Avó? Não é muito distante, aquele irmão nosso, um pastor apostólico. Ele foi simplesmente assistir à saída de uns irmãos que visitariam uma congregação. Mas a Santa Avó, com o teu coração tão bondoso, tão amoroso, ela disse: por que você não vai junto? Não, vó, eu não vou porque não tem mais espaço. Ela disse: vai no porta-malas. E no caminho vai revezando com os outros. Olha o amor em ação, irmãos. Isto é amor. Que seja difícil, mas que vá junto. A mensagem que ela quis passar foi esta: vamos todos juntos, seja no banco, seja no porta-malas, mas vamos juntos. E isso que aconteceu, irmãos. Ele foi, porque ela o amou. O amor de Deus, o amor de Jesus. Nosso Santo Irmão Aldo também, quantas vezes ele olhava às vezes uma pessoa
até nem tinha tanta capacidade, mas ele instruía, ele orientava, e ele dizia, vai, faz, vai dar certo. E confiando neste amor, ele ia e fazia, e dava certo, irmãos, por causa que ele amava. O amor transpõe barreiras, o amor tudo suporta, o amor tudo perdoa. O amor, irmãos, ele é quente, ele aquece. O amor faz a pessoa ter vida, faz a pessoa vencer qualquer doença, qualquer problema, qualquer situação da vida. Ele levanta o ânimo da pessoa quando amamos. Irmãos, uma pessoa amada, ela tem tudo na sua vida. Tudo. Ela sente o amor da outra por si. Ela tem tudo na sua vida. Então o que nós temos que fazer para dar às pessoas tudo? Amá-las. Hoje, irmãos, eu vi uma prova de amor muito linda no coral. Hoje, nos primeiros hinos, segundo, depois também no outro. Algumas irmãs e uns irmãos um pouquinho mais de idade não estavam nem conseguindo achar pasta. E eu vi os irmãos mais novos dando a deles já aberta no hino para eles cantarem. O que é isto, irmãos? Isto é amor. Isto é amor. Fizeram bem, amaram. Ele não precisou falar, eu te amo, Senhor, está aqui. Não, o simples ato que ele fez, ele amou. O simples ato que ele fez mostrou o amor que tem. Porque o amor é assim, ele não é da boca para fora. Ele não é de palavras. Como diz aqui, o amor material, não está dito aqui no boletim, o amor material ele é passageiro, ele é supérfluo, ele é só visual, ele é só, digamos, superficial. Mas o amor de verdade, ele é profundo. Ele vem com o desejo de que todos deem certo. O amor de verdade, irmãos, de uns para com os outros, é olhar um solista cantando e olhar e como se nós cantássemos com ele. Isto é amar. O amor verdadeiro é quando nós olhamos um pastor pregar e nós estamos ali como se estivéssemos nós pregando. Isto é amor. O amor verdadeiro é olhar um regente reger e nós reger com ele, viver com ele, junto dele, como se nós estivéssemos regendo aquele coral. E se algo acontece que não está bom, sentimos como se fosse ele. E não um desejo de vingança, um desejo de coisa que não seja boa. Não, isto é amor, um amor sincero, puro, verdadeiro, de que o outro faça tudo de bom e de melhor. E eu aqui apoiando, nós aqui suportando, apoiando uns aos outros. Isto é amor. E é isto que o irmão Aldo nos ensina. E é isto que o irmão Aldo foi para nós. Ele nos amou de verdade. De verdade. Nós sentimos o amor de Deus. Nós vimos a Deus. É por isso que esta reunião é muito importante para nós, porque ela abre o mês do aniversário do nosso santo irmão Aldo. Como nós queremos estar no dia 31 de agosto? Nosso coração carregado de quê? Nossa alma cheia do quê? Como nós vamos cantar nossos parabéns para o irmão Aldo? Como que os irmãos querem fazer, irmãos? Com amor. Se nós amarmos uns aos outros, nós estamos ajudando a Deus. Inclusive, Jesus mesmo ele disse, aquele que se empenhar e dar um copo d'água para um necessitado, esse está dando água para Deus. Olha o amor de Deus. Deus não sentiu então a necessidade de um de seus filhos? De maneira que se uma pessoa ajudar a outra, está ajudando a Deus. Como se Deus fosse. Isto é amor, irmãos. E amor, como diz também naquele aviso que tem aqui no boletim, o amor a união é a expressão do amor. A união é a expressão do amor também. Então nós temos que nos amar, irmãos. Não um amor de mandar mensagens, troca. Não, isso é superficial. Não é que também não vamos fazer nada, não vamos falar com ninguém e só amar em pensamento. Não, não é assim também. Santa Avó sempre falava, nem tanto à terra e nem tanto ao mar. Não é que nós vamos também sermos uma pessoa que não falamos com ninguém, mas nem por outro lado vamos ficar bajulando as outras. Numa mensagem de aniversário do irmão Aldo, do ano de 2006. Inclusive ontem eu li.
Ele disse, o irmão Aldo não gostava de bajulações, de muitas coisas, de querer levantá-lo, não. No sentido material, de falar, irmão Aldo, o senhor é isso. Não, no púlpito é diferente. Temos que falar do nosso santo irmão Aldo, temos que cantar sobre ele. Mas, diretamente para ele, ele era simples, humilde, sincero. E é isto que nós temos que ser com os nossos irmãos. Não ficar elogiando, falar muitas coisas, lisonjeando muitas pessoas, porque isso às vezes nem é sincero, às vezes nem é verdadeiro. Então nós temos que fazer a nossa parte. No momento que precisa, estamos lá para ajudar. No momento que necessitar, estamos lá com o nosso amor. Irmãos, que o nosso querido e santo irmão Aldo prepare muito prepare muito a nós, o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos jovens, os nossos meninos, as meninas, os senhores de idade. Prepare muito bem, que os irmãos permitam que ele prepare os senhores para a festa do seu aniversário. Vamos fazer uma festa linda para o nosso irmão Aldo. Vamos fazer uma festa perfeita. Uma festa que, às vezes, cada um na sua congregação, é verdade, este ano, mas como se todos estivessem num lugar só, numa congregação só, num espaço físico só, o mesmo amor que aquece, esteja em toda a nossa igreja. Vamos fazer isto, irmãos. Vamos nos esforçar para isto. Que neste mês inteirinho, nós não olhemos coisas ruins, não vamos olhar as coisas mal. Irmãos, estamos com o irmão Aldo, o grande profeta de Deus. Vamos esquecer o mundo, as coisas da terra, coisas más. Esquece tudo isso. Vamos focar. Eu tenho o irmão Aldo comigo. Eu tenho o irmão Aldo. Eu tenho Jesus. Eu tenho o profeta de Deus. E vamos seguir avante. Fazemos isto um mês, depois os irmãos sabem que um hábito, uma rotina se transforma em 30 dias. Há a possibilidade de continuarmos assim e darmos um passo muito importante para a nossa igreja. Caminharmos assim, como deve ser no reino dos céus. Como os irmãos imaginam que é os céus? É assim, irmãos, um por todos e todos por um. Não há divisão. Não há um anjo, um santo, embora tenha gradação de hierarquia, e existem santos mais poderosos que outros, mas todos por um, e um por todos. É assim nos céus. Então vamos ser assim também, irmãos. Que a bênção do nosso santo irmão Aldo alcance a todos, dando-lhes muita paz, muita sabedoria. E os irmãos vivam como se hoje tivesse cumprimentado o nosso irmão Aldo, tomado a tua bênção. E na oração que farão, falam com ele. Diga para ele, irmão Aldo, permita beijar as suas mãos espirituais, lhe dar um abraço espiritual, receber a bênção como o Senhor fazia quando fazia fila, que nos dava quando fazia fila. Irmão Aldo, prepare-nos para o aniversário que estamos nos aproximando. E os irmãos verão quão linda e preciosa será a nossa festa de aniversário do nosso santo irmão Aldo. Amém. Nós vamos agora ouvir um hino para encerrar. E esse hino corrobora com a mensagem, porque ele diz, poder sem fim. É o título do hino que nós vamos ouvir pelo coral. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama Ele por nós. Eu creio
através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida, nosso querer, pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpre também sua missão. Como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em tuas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor.
Amém. Que o irmão Aldo conserve este amor, esta reverência a ele e aos seus anjos e santos, em todos nós. Convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, que puderem, se coloquem em pé. Nós vamos então orar para encerrar a reunião desta noite. Com suas mãos levantadas, sua cabeça curvada, nós vamos orar. Ó querido e santo irmão Aldo, grande profeta de Deus, primaz bendito, honra e glória sejam dados ao Senhor. Irmão Aldo, nosso santo pastor, nosso grande profeta, supremo pastor, da promessa de nosso Senhor Jesus. Como este hino diz, haveria um só rebanho e um só pastor. E o Senhor é este pastor. Irmão Aldo, portanto, assim pedimos que nos dê capacidade, nos dê altivez, nos dê coragem, força e também saúde para conclamarmos ao mundo que o Senhor é este grande profeta de Deus. Bem como a Santa Avó Rosa é o grande consolador prometido por Jesus, o outro consolador. Dai-nos então, irmão Aldo, virtudes bastantes o suficiente para conclamarmos estes nomes a toda a humanidade, a fim de que possa cumprir a justiça e a vontade do Pai de divulgar o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus. Irmão Aldo, para isso também pedimos que os irmãos que estão aqui com esses nomes depositados nesta caixa de oração, sintam-se agraciados pelo teu poder. Possam eles receber mais fé, mais vontade de viver, mais saúde, mais ânimo, mais coragem e tenham os seus problemas resolvidos, primaz amado. Dai-nos muita vontade de lutar pelo reino dos céus. Para isso, às vezes, até um ou outro está meio desanimado, está um pouco cansado na sua missão. Mas reanime, irmão Aldo, dê força para ele. Levante esta alma, levante este coração, para que ele possa olhar de frente as lutas e as dificuldades em pé e possa vencê-las todas, porque ao nosso lado há um anjo protetor, há um santo, há um guardião. Assim sendo, querido irmão Aldo, pedimos então a bênção para cada irmão e irmã apostólicos, presentes aqui em nossa reunião, ou os que nos assistem pela internet. Abençoe todo o povo, irmão Aldo, dando a eles muita paz, muita alegria, como se passássemos na fila e cumprimentássemos o Senhor, dá esta mesma fé, este mesmo conforto, essa mesma paz que sentíamos quando víamos o Senhor, porque afinal, nós só não vemos, mas o Senhor está aqui conosco. Querido e santo irmão Aldo, despeça os teus filhos com a tua paz, enviando um anjo, um santo para estar ao lado de cada um de nós, até chegar nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida em particular. Conceda um bom domingo, um término de domingo, uma boa noite de descanso. E amanhã uma excelente semana, irmão Aldo, preparatória para o Dia dos Pais, na qual estaremos aqui reunidos para tomarmos da Santa Ceia, mas também homenagearmos a nosso Deus, ao Senhor e aos pais apostólicos. Então nos encaminhem para a reunião de quinta-feira, a de sábado e então a de domingo, até que cheguemos no dia do teu aniversário e possamos realizar uma festa linda, à altura do que o Senhor merece, para a honra e glória do reino dos céus. Para todos sempre, então, louvado seja Deus, nosso Pai, o Divino Espírito Santo, Jesus, o Filho, também o Consolador, a Virgem Maria Santíssima e o Senhor, profeta de Deus. Amém.